estamos aqui no canal Fé Fora do Portão. Eu sou o Marcos do Pandeiro, meu povo. Faça parte desse canal, relembrando aí, retrospectiva aí de corinho de 20 até 30 anos aí atrás, beleza? Vem comigo. De madrugada eu tava orando, eu senti uma mão me tocar. De madrugada eu tava orando, senti uma mão me tocar. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. De madrugada eu estava orando, senti uma mão me tocar. De madrugada eu estava orando, senti a mão me tocar. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Eu vi um anjo de Deus. Eu vi um varão que veio do céu. Tinha fogo no pé, tinha fogo na mão, tinha fogo na cabeça, tinha fogo puro. Fogo nos pés, tinha fogo nas mãos, tinha fogo na cabeça, tinha fogo puro. Eu vi um anjo descendo do céu. Eu vi um anjo descendo do céu. Tinha fogo na cabeça, tinha fogo nos pés, tinha fogo na cabeça, tinha fogo puro. Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos, tinha fogo na cabeça, tinha fogo puro. Tinha fogo nos pés, tinha fogo nas mãos, tinha fogo na cabeça, tinha fogo puro. Tinha fogo nos pés, tinha fogo na mão, tinha fogo na cabeça, tinha fogo puro. De madrugada eu estava orando, senti uma mão me tocar. De madrugada eu estava orando, senti uma mão me tocar. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos aí no 8º capítulo da retrospectiva aí do baú do Marcos do Pandeiro aí. Tamo junto, tamo juntos. No último capítulo, no 7º capítulo, eu estava contando o testemunho do meu filho. E Deus me levou para uma outra área, contando um outro milagre, outros sinais, e acabei não terminando, não concluindo o que Deus fez na vida do meu filho primogênito. Tá? Filhos primogênitos são filhos homens da Bíblia, que, por exemplo, mulheres na Bíblia não podiam ser primogênitos, mas os homens eram primogênitos. Amém? Tô falando isso para alguém que tem assim, é leigo, não tem um certo entendimento disso, fala, o que é isso, primogênito? Então é um filho homem, tem que ser o mais velho, tem que ser homem para ser primogênito na Bíblia Sagrada, tá bom? E o que aconteceu? E o maior dos primogênitos que teve, você sabe quem foi, né? Jesus de Nazaré, João 3,16, né? E Deus deu o seu único filho, né? Jesus, para morrer por nós na cruz, para que nós não fôssemos perdidos, né? Lançados para sempre na perdição, mas sim se fôssemos salvos através do seu sangue. Ele amou o mundo de tal maneira, dando seu próprio filho, primogênito. E unigênito, né? Melhor falando, unigênito. Então nós vemos o que acontece. Quando eu falo para a primogenitura de Jesus, é falando que nós, né? Lá em João 1:12 fala que e Deus nos deu poder para sermos também filhos de Deus, através do nome de Jesus. Então, o nosso irmão mais velho, né? É Jesus. Nesse sentido espiritual da palavra, Jesus também tem a primogenitura. Mas lógico, ele é o unigênito de Deus. Amém? Então o que acontece? Quando o meu filho primogênito, o Jedi Xavier, ele estava com problema no intestino. Já fazia algum tempo que ele ficava numa situação complicada e muito difícil mesmo. Muito complicada mesmo. Ficava mês, 30 dias, 45 dias, ao ponto de dar uma infecção generalizada nele por causa daquelas fezes, né? Compactadas no seu intestino. E o médico, eu já tinha gastado todo. Eu trabalhava numa empresa de mecânica de bombas injetoras na JB Diesel Bosch, em Minas Gerais, Posto de Caldas. Meu patrão era o João Bombista, mais conhecido, mas o nome dele era João Bonassi. E a gente trabalhava ali, todo aquele meu dinheiro que eu quase, mais da metade do meu salário ali, né?
eu gastava com o convênio médico na farmácia, comprando remédios, e nada adiantava, tava perdendo dinheiro com aquilo e queria ver a melhoria do meu filho, eu daria tudo para o meu filho, mas não estava resolvendo nada. Aqueles supositórios que iam aumentando de 50 gramas para 100 gramas, de 100 gramas para 500 gramas, depois até ele chegou a usar supositórios com líquidos, né, que já tinham já cerca de um litro ali, Então o que aconteceu? A gente começou ali a falar, Senhor, e já no Senhor comecei a ver, Deus, dá uma solução, dá uma direção, faz algo, né? E nesse interim, era a segunda vez que eu trabalhava nessa empresa. Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 85, até o dia que foi meu primeiro dia de emprego, foi feriado nacional devido ao luto pela morte do presidente eleito Tancredo Neves, em 85. E com 15 anos eu tinha minha carteira registrada ali, mas o meu primeiro emprego foi em engraxate. Eu fui em engraxate com 10 anos, né? 9 para 10 anos eu fui em engraxate, fui lavador de carro, né? E outras coisas mais que a gente já fez nessa vida. Ensinei passeio também, né? Vendi jornal, né? Trabalhei faxineiro também no Jornal da Mantiqueira. Antes de trabalhar nesse emprego, eu trabalhei com o Carlos Poda ali no jornal João Pinheiro, né? Eu tinha talvez 13 anos, por aí, 12 anos, eu trabalhei como faxineiro ali no Jornal da Mantiqueira, que existe até hoje em Poços de Caldas. Aí depois, aos 15 anos, eu fui chamado para trabalhar como lavador ali na oficina ali da Bosch, ali da JB Diesel. E dali eu fui sair como auxiliar de bombista. Depois, posteriormente, em São João da Boa Vista, eu fui classificado na carteira como mecânico bombista no Biagio de Lagre, São João da Boa Vista, onde eu casei e morei ali por um tempo ali. Mas voltando ao meu filho, o que acontece? Todo o dinheiro que eu gastava ali não tinha condições financeiras para poder, não estava aguentando mais. E estava dirigindo à noite culto, né, ministrando à noite na igreja, já com a superintendência, já com a responsabilidade de ser um pastor titular, mesmo não sendo ainda ordenado ao pastorado. Ainda não era ordenado ainda. Eu estava ainda indo de cooperador para o diaconato, e o diaconato estava sendo testado para o presbitério nessa época. Nem presbítero era ainda nessa época. Eu falo diante da cadeia hierárquica do meio pentecostal. Estou falando da cadeia hierárquica da Bíblia, tá? Porque eu sei muito bem o que são dons ministeriais e o que são ordenação na Bíblia. Ordenação na Bíblia tem duas, né? Que é o diaconato, né? E depois o bispo e o presbítero, que são o mesmo, né? O bispado e o presbitério é a mesma coisa. Isso é ordenação. Isso é imposição de mãos e ordenação. O restante está lá em Efésios 4:11, se eu não me engano, que fala que são ministérios, são dons ministeriais, não são ordenação. Tá? O doutor, né? O pastor, o evangelista, o mestre e o apóstolo. 5 dons ministeriais. São dons ministeriais, não são ordenações ministeriais. Mas dentro da escada hierárquica do meio pentecostal, entendeu? Que copiou muito a doutrina assembleiana, entendeu? O que acontece? Essa escada hierárquica. Você é cooperador, depois você é diácono, depois você é presbítero, depois você é evangelista, e depois você alcança, né, o episcopado, que eles falam lá, é o pastorado. Essa é a escada hierárquica da tradição, não da teologia bíblica. Então o que acontece? Quando eu estava já seguindo essa escada hierárquica da tradição pentecostal, religiosa, eu estava como cooperador. E fiz um propósito com Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Deus falou comigo, no meu coração, que eu quero de você, eu quero que você cuide da minha obra, porque eu vou cuidar do teu filho, eu vou cuidar de vocês. Eu fiz um voto com Deus ali, no banheiro até, do meu emprego ali. Depois eu orei no meu quarto, mas no banheiro do meu emprego eu fiz um voto com Deus. Senhor, se o Senhor fizer uma obra da vida do meu filho, eu vou deixar e vou entrar profundamente no campo missionário. Estou aqui, ó, à tua disposição para plantar igreja, para ir para o campo missionário. Eu aceito ser um missionário pelo Senhor. E Deus ouviu aquilo. Como eu dizia já no capítulo 7 dessa retrospectiva, que eu estou fazendo aqui de médiunos, de hinos aqui, e Corinhos de Fogo e História, lá atrás, eu tinha levado já para pastores, por exemplo, como um fundador da Deus e Amor. Eu levei para ele orar. Pessoalmente, para o Davi Miranda. Ele lá naquela redoma lá de vidro, lá aquele aquário de vidro blindado que ele estava pregando ainda ali. Nós levamos lá na Baixada do Glicério, nós levamos para ele ali, na sede da Deus e Amor.
O pastor Nilson também orou por ele também, pastor presidente da Remi de Jesus, pastores presidentes também de outros ministérios também, pastores da igreja A, da igreja B, quadrangular, assembleia, todo mundo orando. Irmãos, missionários, profetas, profetisas, vasos, os crentes, cristãos, todo mundo orando, buscando o Senhor de várias denominações. Nós buscávamos para que Deus fizesse uma obra ali, nós pedimos oração ali. E o que acontece? Naquele inteirinho, não foi ninguém de renome, mas alguém de anonimato. Uns irmãos, como eu estava dizendo, que era da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, lá de São João da Boa Vista, que é onde congregava a minha cunhada, Maria Madalena, que o pastor era o pastor Carlinho, né? Eles usavam o véu e pregavam, eles eram unicistas, ou seja, pregavam que não havia Pai, Filho e Espírito Santo, que havia só Jesus. Mas como eu dizia no outro capítulo, eu volto a falar agora, né? Frases de Martin Luther King: só o amor que vence. Frase de Martin Luther King: é perigo você fazer pontes do que você criar muros. E nós criamos aquelas pontes ali, baseado nisso daí, de um homem que foi ícone, um dos maiores de todos os tempos da história do mundo, e também era um pastor batista, Luther King, que fez uma aliança com um muçulmano do Islã, Malcolm X, fez uma aliança com um hinduísta, Gandhi, e houve uma união ali, um tripé, uma tríplice aliança ali de Luther King cristão, Malcolm X muçulmano e Gandhi hinduísta, para o bem comum. Ou seja, eles esqueceram do que eles são diferentes, das arestas que eles tinham, das diferenças que eles tinham, que não se encaixavam por causa das arestas, e lembraram daquilo que eles, não que repelia, mas daquilo que os convergia, daquilo que os atraía, daquilo que eles buscavam pelo mesmo interesse, ou seja, o bem do próximo, o pobre vencer na vida, não a discriminação racial, não a perseguição aos mais humildes, tudo aquilo que eles... Peraí, então, você pensa assim também? Eu penso. Então, vamos esquecer das nossas diferenças e vamos unir nas nossas igualdades. Aprenda isso. Esqueça das diferenças que o seu irmão, que o seu cunhado, que o seu tio, que o seu vizinho, que o seu patrão, que o seu amigo de serviço, que a sua família, na sua escola, o outro aluno, não importa. Esqueça das diferenças que alguém tem, que você não entende, que também não entende. Esqueça do partido, se é a partido A, se é a partido B, se é a esquerda, se é a direita. Esqueça das diferenças e lembra do que vocês pensam igual. Peraí, vamos ver o que nós pensamos igual? Então vamos unir por causa disso. Esse é o segredo. Prefira construir pontes ao invés de muros. Então o que aconteceu? A gente começamos ali, nós se unimos ali. E esse pessoal, esses irmãos aí, começou a orar conosco, nos ajudar sempre em oração. Sempre estavam lá. E olha, nós somos trinitarianos, hein? Pegamos Pai, Filho e Espírito Santo. E eles unicistas, só creem que Jesus, eles creem que Jesus é os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que são três pessoas distintas. Há um Pai, há um Filho e um Espírito Santo. Sem agora pormenorizar aqui, sem agora querer aqui detalhar aqui quem está certo e quem está errado. Aqui não estamos preocupados com porfias, com competições, amém? Não vamos lembrar nada disso. Quer saber se eu estou certo, se eles estão errados ou vice-versa. E nós começamos ali a orar juntos ali. E Deus, para a glória de Deus, Deus falou que Deus ia curar meu filho. Deus começou a operar uma maravilha no intestino do Jedi, que inchava, crescia, cheio de... Ele não conseguia defecar, nem com supositório. E aquilo podia criar uma infecção generalizada nele. O médico, a minha mãe, Selma Xavier, trabalhava nesta casa que ela trabalhou 26 anos, para os Moretti, uns italianos ali de Poços de Caldas ali. Aliás, tem muitos italianos ali em Poços de Caldas ali, oriundos, né, da família italiana. Para os Moretti ali. E eles tinham ali um genro ali que é médico formado, um filho que é médico formado ali. Que eu esqueci o nome dele. E ele que cuidou do meu filho, o Jedi. E ele deu o laudo médico depois de fazer vários exames, né? Depois de ter, mostrou para nós, ó, tá acontecendo assim, assim, assim com o teu filho. É assim, 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 dessa maneira. E tá vendo esse destino dele aqui, ó? Destino delgado, destino grosso,
vai até o reto dele. Tá vendo só? Começa numa espessura e depois fica fininho, 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 mais fino do que o seu dedinho aí. Isso tá errado, tinha que ser da mesma espessura. Então, lá no meio, tinha como fosse uma braçadeira, irmão. Parecia que tinha uma braçadeira lá no meio do vestido do meu filho. Ele ficava diminuindo o tamanho dele. Eu vi na chapa, eu vi no raio-x que ele mostrou pra gente. Então ele falou assim, ó, vocês autorizam ele operar, mas nós já tínhamos recebido uma palavra. Eu tinha feito um propósito com Deus. E a palavra falou que Deus ia ser o médico por excelência dos nossos filhos. Não que Deus não estava com o doutor João, lá, se eu não me engano. Bem, o genro dos Moretti lá, que minha mãe trabalhava com ele. Mas é que Deus até estava usando ele para nos mostrar conscientemente o milagre, para depois o milagre ser contado de forma expressiva e ser uma coisa patente que é verdade. Porque um laudo médico é coisa séria. E nós falamos assim, ó, eu posso ter uns dias, ó, o máximo que podemos esperar até terça-feira. Era quinta-feira, mais ou menos. Ele estava na Santa Casa de Misericórdia, ali de Poços de Caldas. E nós fomos, então, orar. E no meio daquela semana, Deus falou com a gente que Deus estava tratando com ele. Pedimos novos exames após as orações. Fomos para o monte, os irmãos do véu, unicistas lá da Maria Madalena, minha cunhada, estavam junto com nós orando. Os irmãos também trinitarianos. Aí de lá no meio tinha assembleano, tinha congregação cristã, tinha unicista da igreja do véu, irmão do Deus e Amor, católico. Quem também que talvez também podia ser ainda preso, estavam também ali em outros clérigos também. Até mesmo eu creio que tinha até pessoas ali de raiz de afro ali, de religiões afro ali, e todos ali orando. A minha avó ainda viva orando também. Minha avó, ela tinha um sincretismo, ela era um pouco, ela era católica, mas também participava também de cultos também de matriz afro, também de cultos de matriz afro também. Então todo mundo ali buscando ao Senhor, né? Buscando a Deus, um propósito. Só esquecemos das diferenças, esquecemos das arestas, do que nos expele, e lembramos dos que nos atrai, do que nos converge um para o outro, das qualidades que nos atraem. E Deus fez uma obra na vida do meu filho. Aí o médico nos chamou lá no hospital para nós recebermos os exames em mãos, né? Hoje é tudo digitalizado, né? Você pega uma plataforma digital no teu celular, uma senha, um protocolo, e você vê o exame, até mesmo no teu celular. Mas naquele tempo tinha que ser era um papelzão desse tamanho, quadradão, maior que esse pandeiro aqui, né? Cheio de chapa, chamava de chapa na época, né? Cheio de raio-x, documento. Ele falou, aí lá, quando nós chegamos no hospital, ele foi nos receber e ele já falou pra gente assim, já veio falando assim, ó, fazendo assim com a cabeça. O que tá acontecendo? Ele falou assim, ó, Marcos e Carmen, né? Tá aqui o filho de vocês aqui, né? Tá aqui o filho de vocês aqui. Eu não sei te explicar na ciência, na medicina, o que tá acontecendo, mas eu não posso operar mais teu filho. Mas por quê? Olha aqui. Olha a chapa da semana retrasada. Olha a chapa dessa semana. Não, a tripa que tava pequena cresceu. Ô glória! Entendeu? Deus agiu. Aquela abraçadeira que parecia que tinha nele, ela sumiu aquilo. E ele tava um intestino só. E Deus aí falou assim, ó, não posso operar teu filho mais. Ele vai ter ainda algumas sequelas, né? Lógico, né? Porque ainda não evacuou tudo que ele tinha que evacuar. Fizemos uma lavagem, fizemos um processo aqui, um procedimento médico aqui, mas ainda tem uns resquícios ainda que. Então por algum tempo ele ainda vai soltar alguma coisa ainda, tá? Vai estar defecando alguma coisa ainda, mas de forma não intencional, às vezes sem ele perceber. Mas o problema mais crítico não existe mais. Sabe por quê? Deus. Irmão, sabe por quê? Você que está me ouvindo aí? Porque Deus entrou na vida do meu filho. E é em cima disso que eu quero cantar este louvor aqui, para a glória de Deus com vocês aqui. Aí eu aceitei o chamado missionário, aí começou o chamado integral pela primeira vez na minha vida. Depois eu voltei a trabalhar materialmente depois de uns 6 ou 7 anos, né? Depois de sair do campo missionário, mas nós reintegramos de novo ao serviço secular, né? No qual eu trabalho, eu estou até hoje, né? Até hoje. Mas ali o meu filho, hoje esse meu filho está com 35 anos, casado, né? Com a sua casa, com a sua esposa, muito bem, tá? Até quando ele vem em casa, nós brincamos com ele.
Ele vem em casa e diz, vamos no banheiro, pai. Né? Fazer. Só nós sabemos a vitória que é. Desde o primeiro dia que ele começou a ir no banheiro. Amém? Só nós sabemos. Então Deus é Deus. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Barreiras, não há barreiras para vencer este povo. Barreiras, não há barreiras para vencer este povo. O anjo destrói a barreira, o crente fiel sai vitorioso. Barreiras, não há barreira para vencer este povo. Barreira, não há barreira para vencer este povo. O anjo destrói a barreira e o crente fiel sai vitorioso. O povo de Deus chegou para tomar Jericó. O povo de Deus chegou para tomar Jericó. Cidade murada vazia, cercada e o povo não estava só. Deus mandou tocar trombeta durante 7 dias. Enquanto as muralhas caíam, o povo aplaudia e Deus agia. Barreiras, não há barreira para vencer este povo. Barreiras, não há barreira para vencer este povo. O anjo destrói a barreira e o povo fiel sai vitorioso. O anjo destrói a barreira e o povo fiel sai vitorioso. Paulo e Silas na prisão, Deus não desamparou. Durante a vigília da noite eles cantavam, a prisão abalou. Deus mandou um anjo do céu, quebrou as cadeias ali. E o milagre aconteceu, pois é Deus que é fiel, Ele é presente. Barreiras, não há barreira para vencer este povo. Barreiras, não há barreira para vencer este povo. O anjo destrói a barreira e o povo fiel sai vitorioso. O anjo destrói a barreira e o crente fiel é vitorioso. Estão vendo? É Deus que age. É Deus que faz só porque Deus ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é magnífico. Ele é maravilhoso. E aí ele começou a agir de forma profunda, de forma maravilhosa. E grande foi ali a glória de Deus ali. E nós podemos todo mundo cantar assim, ó. Eis o mar, atrás vem Faraó. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Deus sempre chega primeiro. Deus sempre chega primeiro. Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Então é por isso que nós temos que cada dia estar louvando, estar glorificando a Deus. Esta é a parte do 8º capítulo que eu queria contar para você. Amém? O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso, está de qualquer maneira. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso, que está de qualquer maneira. Só não enche o vaso, que está de qualquer maneira. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos ficar pelo 9º capítulo, tá bom? Peço que você venha receber aí e faça parte desse canal, se inscreva. Fé Fora do Portão. Nos ajude nessa plataforma do YouTube aí a crescer este canal, para que Deus venha te abençoar e venha te dar a tua vitória. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o nono capítulo aí dessa retrospectiva aí do baú aí do Marcos do Pandeiro aí com você, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.